Saudações, eu sou o William Moraes e esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, no qual acabei dando uma aulinha sobre a evolução da consciência através dos reinos, na minha visão. E tive a oportunidade de ler e responder algumas perguntas sobre tal questão. E duas pessoas me afirmaram que discordam de mim porque seguem Kardec e ele afirmou que animais jamais se tornam humanos. E respondi que tudo bem. E isso me fez querer ressaltar aqui o fato de que esse meu canal não oferece e jamais oferecerá, espero, verdades irrefutáveis. Isso é coisa de religião. E muito de eu me manter fora de religiões é por isso. Eu falei isso no final da aulinha lá, com outras palavras, dizendo que tal modelo apresentado por mim era o que eu considerava no momento. E pode ser que amanhã eu percebesse que não. E mesmo assim, afirmo que não seria perda de tempo, porque foi um exercício do raciocínio. É assim, para chegarmos num degrau acima, temos de abandonar o anterior, mas sem ele não teríamos chegado no de cima, entenderam? Eu estou aberto a me desprender e só vejo vantagens nisso. Algumas pessoas não, e tudo bem. Eu mesmo, no momento, ainda não abandonei o meu degrau. Eu ainda considero mais o meu modelo, e falo meu porque fiquei pensando e talvez meu professor jamais tenha dito que a consciência migra de reinos. Talvez ele tenha dito o que Kardec tenha dito, e pode ser que Kardec esteja certo e a vida se manifesta de formas diferentes em cada reino. Eu estudei isso em 1999 e emprestei a minha apostila imensa de tudo que me foi passado a um amigo, e ele nunca mais me devolveu, nem deve ter mais, embora ainda seja meu amigo e eu ainda tenho contato com ele e provavelmente ele vai ver esse vídeo aqui. E eu fiquei com a coisa só na mente, e ideias são assim, sementes que se desdobram, pelo menos na minha mente é assim, nada permanece inalterado. E minha elaboração pode ter vindo do fato de eu considerar que não apenas os humanos deveriam ter a oportunidade de transcender, não sei. Pode ser intuição, mas talvez eles transcendam de outra forma. Talvez o ápice do carvão seja o diamante ou o próprio carvão. Aliás, alguém comentou que achamos que estamos acima dos animais na evolução e não é o caso, porque eles são magníficos e nós não somos. Pode ser, embora eu consertasse dizendo que cada um tem a sua maravilha, né? Ou potencial de maravilha. Mas eu vejo aqui é que estamos acima deles em problemas de responsabilidades nossas. Porque o fato de que eles não têm consciência é uma coisa que eu estou menos inclinado ainda no momento a desconsiderar. E acho que até mesmo Kardec concordaria com isso. E se cada reino for uma faixa distinta, nos ferramos apenas, então. Mas não faz muito sentido para mim já começarmos como humanos em algum momento só porque sim. Mas sintam-se à vontade para desenvolverem o próprio raciocínio, não se prendam nem ao meu modelo e à informação alguma oferecida no meu canal. Eu vou repetir, sou um investigador, estou mostrando meu quadro a vocês com aquelas fotinhas, sabem? Representando o que eu vi por aí fora do corpo e considerando que eu fui lá fora, e no corpo, considerando que eu estou no corpo, vai que não, né? E aqueles papéis também de anotações distribuídas nesse quadro, do que eu estudei na teoria em um livro ou outro, e eu tenho liberdade para pegar de onde eu quiser essas coisas, porque eu não estou preso a nenhuma delas. E tenho linhas ligando uma coisa na outra. Esse é o meu mapa. Estou compartilhando o meu mapa de investigação com vocês, e se alguém me convencer a mudar uma foto de lugar ou tirá-la para melhorar a investigação, beleza, mas não vai ser Kardec.
Ele cruzava as informações de espíritos que respondiam perguntas, ok, para ele. Eu já falei que eu duvido até dos espíritos com os quais eu falei diretamente, considerando que eu vou lá fora, mesmo avaliando eles melhor lá. Eu apenas levo em mais ou menos consideração. Já vi espíritos manipulando pessoas por vários motivos, inclusive para colocá-las em destaque e criar seguidores de ideias. Vários médios falarem a mesma coisa não significa muito para mim. Espíritos se movem facilmente e não atuam sozinhos, então não estou dizendo que é mentira, estou dizendo que para mim não significa tanto quanto pode significar para outras pessoas. Se serve para você, beleza, o importante é ter um bote para se manter acima do mar revolto. E aqui é assim, mas reme, reme. E é isso que eu estou oferecendo no máximo, um remo com a pá talvez um pouquinho mais larga, não sei, que ajude um pouquinho mais a ganhar um pouquinho mais de velocidade, pode ser. E se eu posso oferecer um conselho não batam martelos sobre questão alguma. A humanidade tem mania de achar que entendeu tudo já. Ah, então é isso. Já era assim antes da eletricidade ser descoberta. Mas para mim, não estamos no auge de descoberta alguma e os detentores de saber parecem moderar muito a coisa. Nikola Tesla que o diga, coitado. Mas eu vou falar mais disso neste vídeo ao falar de ciência versus espiritualidade, numa pergunta muito bacana que foi feita. Eu quis colocar essa observação aqui, pois a próxima pergunta é ousada e eu apresento uma possibilidade maluca, ou possibilidades malucas, mas lembrem-se, isso é a amostra do que se passa na minha cabeça e como eu respondo a elas. Vão ver que há alguma sensatez, mesmo no momento mais vulnerável e no qual eu queria muito acreditar na possibilidade. Bora lá? A segunda pergunta é do André Luiz Fonseca e é complexa. Eu vou até falar pouco, porque é uma coisa que eu acho que está muito além do que a gente pode... a gente não pode ter certeza de nada, mas muito além do que a gente pode conceber ou lidar. E não sei se faz muita diferença. Eu até vou falar por que eu estou falando disso no fim. E eu acho que a diferença talvez esteja aí. André Luiz Fonseca pergunta: posso estar viajando, mas queria que você me tirasse uma dúvida. Acha que é possível que exista várias linhas do tempo aqui no plano material? Tipo, uma pessoa que reencarna, ela pode reencarnar num futuro que ainda não chegou para nós, ou num passado que para nós já passou, mas por pertencer a uma outra linha do tempo, ele ainda não aconteceu. Ou seja, ele resume, é possível uma pessoa reencarnar no futuro distante, ainda de nós, ou num eventual tempo passado. Olha, por que eu vou tentar responder isso aqui do jeito que eu vejo? Isso que eu estava falando, eu até por que eu demoro para responder algumas perguntas? Porque eu tento fazer um link entre elas. Falei aqui do desenvolvimento da consciência. Essa consciência que foi se desenvolvendo com o tempo, ela se torna grande, talvez o suficiente, na minha concepção, para lidar com mais personagens criados, mentes criadas. Entendem? É como se chegasse num ponto que, não, eu consigo lidar com isso. Vamos colocar na seguinte perspectiva. Eu jogo xadrez. E eu fico muito fascinado com quem joga bem xadrez, porque eu jogo xadrez, só jogo. Eu até ganho mais do que perco no meu nível de jogadores ali, né, do rating, que não é ódio não, é como chama mesmo o negócio, rating, que eu não passo, eu fico beirando 1000 ali, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, sempre em 1000. Eu fico fascinado com quem joga muitas partidas ao mesmo tempo, isso já aconteceu, vocês podem ver isso na internet, está aí. Pessoas jogando com outras, né? Ele vai, faz uma jogada aqui, uma jogada ali, outra jogada ali, outra jogada ali, vai voltando, voltando, voltando. Tem crianças que fazem isso, eu acho impressionante. Tem gente que joga às cegas, que é tipo, nem olha, ele não tá vendo o tabuleiro tá aqui, ó, ele consegue organizar
todas as peças de todos os jogos na cabeça, que é muito complexo. Fazer um jogo às cegas já é muito complexo, imagina todas. Mas aqui estamos falando de desenvolvimento da consciência. A consciência está acima do corpo causal e a que está acima do corpo mental, entenderam? Então, assim, pode ser que chegue num ponto que a consciência ela já consegue lidar sem falar que sim, o tempo e espaço do lado de lá, né, nesse mundo tetradimensional no mínimo, pode ser burlado com alguma facilidade que seja. Então, considere que eu tenho uma teoria, por volta de 2011, 2012, eu comecei a desenvolver essa teoria na minha cabeça aqui, ó. Mas falei, tá, é uma coisa que não dá para ter um campo de pesquisa muito grande. Então, eu só observei e eu cansei de ver pessoas que entravam, porque a gente trabalhava com um grupo. O Excalibur Live Action era um projeto social no qual a gente atendia muitas pessoas, jovens adultos, né? E a gente via relações sendo formadas, obviamente, e de amores, amizades e tudo mais. E cansei de ver, não só lá, mas em outros lugares também, relacionamentos acontecendo e relacionamentos terminando. E algumas pessoas chegando depois que algumas pessoas foram, porque alguém ficava e outro ia, né? Porque os dois não ficavam no mesmo ambiente mais, porque as pessoas dificilmente sabem terminar um relacionamento e manterem alguma amizade. E aí, depois vinham outras pessoas que eu lia a energia dessa pessoa e falava comigo mesmo, né? Pelo menos colocava em consideração. É claro que eu não vou acreditar nisso. Mas eu achava no mínimo curioso, porque a sensação era muito essa, de que era a mesma pessoa, só que numa nova versão dessa pessoa, como se ela tivesse sido substituída. E como isso... E era curioso, porque as mesmas pessoas, depois que tinham relações com a que tinham saído, acabavam se juntando a ela, até namorar, por exemplo. Que era como se fosse uma versão... E as pessoas não percebiam isso. Eu até cheguei a conversar com um amigo na época, ele falou... Eu falei, olha, aquela pessoa... Eu falei com ele dessa teoria e falei, aquela pessoa ali é uma versão daquela outra pessoa. E como eu digo versão? Por quê? É como se chegasse num ponto que não dá mais para salvar aquele relacionamento, ou o que quer que seja, e a pessoa segue a vida dela. Chega no fim, a minha teoria, né, louca, chega no fim, ela morre. E aí ela tem que renascer. E ela pensa, eu vou renascer, ao invés de renascer aqui, eu vou renascer um pouco antes, uns 2 anos depois do que eu nasci naquela época, ou uns 3, ou uns 5 anos depois, enfim, depende. Mas uns 2 anos, que seja, depois que eu nasci na última versão. Por quê? Porque eu vou viver uma vida, outra vida, é uma continuidade daquela vida, não se perca no raciocínio. Aqui estamos apenas filosofando, tá? Ela viveu toda essa linha do tempo aqui, chegou aqui, beleza. E aí ela morreu. Aí ela vai lá, vou apurar, eu tenho que voltar, nossa, não consegui salvar aquele relacionamento. Então ela fala, vou renascer aqui. Um pouquinho depois, ela tinha nascido antes aqui, ó. E aí agora ela nasceu aqui. E aí ela vai vivendo uma vida paralela, só que em lugares diferentes, né? Como se fosse uma viagem no tempo. E aí ela vai ter todo uma outra aprendizado, vida, vai ter uma variação. É a mesma pessoa, mas é uma outra vida dessa outra pessoa. E essa outra pessoa é uma outra versão, porque ela aprendeu coisas diferentes e tudo mais. Mas aí ela vai, e é impressionante como é puxada, é uma energia, né? Eu vi isso acontecer algumas vezes, é só teoria, não me culpem, não me julguem. Mas enfim, como eu disse, um dia eu não vou estar nem aqui, então... Então, essa pessoa, ela acaba voltando e se relacionando, é uma versão melhor, mais vivida, mais tranquila, para ter um tempo a mais com essa outra pessoa. Entenderam? E vou dizer para vocês que eu percebi isso quando meu amor se foi. Teve um dia que eu fui numa palestra que era no... Acho que é IPC, que é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, alguma coisa assim. Eu acho que é do Valdo Vieira, né? A vertente do Valdo Vieira que acabou sendo... Tem sedes em vários lugares. E aqui em Belo Horizonte tem, eu só fui uma vez... Porque ia ter a palestra de uma senhora que escreveu um livro e ela ia lá, e aí eu fui para ver a palestra dessa moça, que não era o dia, na verdade. Eu fui lá e não era o dia da palestra, eu errei o dia, era na semana seguinte.
E aí eu falei, tá, eu vou andar por aí, vou naquela praça, a Praça da Liberdade, que tem aqui em Belo Horizonte. Vou lá na Praça da Liberdade espairecer, porque quando eu trabalhava na Savassi, que é pertinho, um bairro chique aqui, eu não ia para casa cedo. Eu deitava lá na praça, ficava vendo as árvores de baixo para cima com aquelas luzes, né? Gostava muito disso, pessoas andando. Eu vou para a praça, era à noite, eu fui para a praça, fui andando, cheguei lá, escutei o som de uma banda que eu acompanhava muitos anos atrás, aqui de Belo Horizonte também, de instrumentais maravilhosos. E aí estava tendo show no museu. A Praça da Liberdade é cercada por museu, CCBB, enfim, mineralogia, é uma coisa. E estava tendo um show no Museu de Mineralogia, se eu não me engano. E era o show dessa banda. E eu entrei, porque eu gostava muito da banda, conversava muito com os irmãos, o baterista e o vocalista. E fiquei lá olhando, triste, porque tinha 3 meses, mais ou menos, que tinha acontecido o acidente. E eu tava lá, e eu parei. Eu juro que eu senti a presença do meu amor, a energia. E aí eu olhei, eu vi que tinha uma garota parada do meu lado. E ela só parou. E ela parou e ficou me olhando. E ela parou muito perto, assim. E eu falei, não é possível. E eu tava prestando atenção na banda, né, focado, mas sabe quando você sabe que tá alguém te olhando? E ela tava do meu lado, assim. Aí eu mexi uma coisa, celular, andei, me mudei de lugar. E ela mudou de lugar e andou também. Ela me seguiu por um tempinho ali. E eu tô assim, eu não quis olhar. Eu nem olhei pro rosto dela, nem pros olhos dela, porque eu tive eu não sabia eu não saberia como lidar. E eu também não queria colocar primeiro. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né, de cabeça, neuroses e essas teorias malucas e o quanto a gente dá força para elas. E eu estava num momento muito vulnerável, eu sabia disso, eu estava me avaliando e falando, cara, aí, enfim, criei essa resistência. Eu vi que ela saiu, ela juntou-se outras pessoas, com outras pessoas, né? Ela juntou ali com as outras pessoas, ficou de costas assim, conversando, e eles saíram do lugar que estava tendo show. E eu não quis olhar para ela, eu não quis, eu lembrei dessa teoria, né? E não seria impossível pela conexão que a gente tinha, que meu amor tivesse renascido nesse período, um pouco depois daqui, para me reencontrar e a gente recontinuar. E eu não queria uma coisa de colocar essa carga em cima de um novo relacionamento. E não seria justo com ela, porque primeiro poderia não ser, segundo, se fosse eu teria lembranças que ela não tem, eu teria uma vida além, né, de carga. Enfim, uma coisa meio maluca, mas é uma teoria meio doida, mas não é impossível. Porém, eu acho isso tudo muito fascinante e intrigante. E depois eu perdi a minha. Eu até cheguei a sair para tentar vê-la e falei, eu vou encarar isso. E eu vou encarar isso sabendo que é uma possibilidade, mas que eu não posso dar tanta força para isso. E isso não quer dizer que eu vá ter um relacionamento com ela, talvez ajudá-la de alguma forma. Enfim, não sei o que eu ia fazer, mas eles já não estavam mais lá, tinham ido embora. Olá pessoal, eu vou interromper aqui para fazer esse complemento apenas em áudio. E eu acho que isso vai acabar acontecendo em vários vídeos, porque quando eu anoto as perguntas, eu copio e colo num arquivo aqui. Eu só copio, eu acho a pergunta interessante, eu só copio, colo e continuo a ler outras perguntas e responder pessoas e tudo. Eu sei que eu falaria sobre esse assunto. Eu falar, beleza, eu acho interessante falar sobre esse assunto. E aí eu só vou pegar esse arquivo para ler quando eu vou gravar e a resposta vem. Então, é bem comum que quando eu estou editando aqui, eu falo, eita, que seria bom eu complementar essa coisa e vai acontecer. Esse, por exemplo, é um comentário que eu tenho que fazer, porque eu sei que muitas pessoas vão acabar comentando e eu quero deixar bem claro que isso é uma teoria que eu levo em baixíssima consideração, apenas flerto com a ideia. Cerca de aproximadamente 6,9% de consideração, que já é estratosfericamente alto aí, mas é digno de chamar a minha atenção. E 6,9 talvez nem seja o tanto que eu considero, mas é um número interessante, né? Embora tenha que ter uma vírgula aí no meio, porque sem ela aí eu já seria maluco realmente de vez.
E não, eu levo em baixíssima consideração, acho muito mais provável que seja uma consciência que se divide em mais personagens, como eu falei no início do vídeo. Eu considero isso aí um tanto mais, alguns porcentos. Acho que faz mais sentido que a mesma essência seja percebida por causa da consciência que a anima, entendem? Então, eu tenho que dizer isso e comentar que essa teoria de viagem do tempo pela consciência, né? Eu nem comentei, não sei por que eu não comentei quando eu estava gravando o vídeo, talvez para não deixar ele tão grande, mas já que vocês não estão se importando, né? O meu livro, que se chama Onyx, eu acho que eu já comentei aqui, é baseado nessa premissa de que um futuro pós-apocalíptico voltou a ser medieval, depois piratas, né? E um personagem lá pirata teria tido toda uma vida, toda uma aventura e o final foi impactante e ele acaba escolhendo esquecido do velho tempo para eles, que é o nosso tempo contemporâneo, que é a era tecnológica. Então ele vem para essa era que é quando um escritor, inclusive, escreveu sobre ele nessa época. Só que, na verdade, o escritor acaba se tornando ele, ou seja, ele volta e nasce aqui, escreve sobre ele mesmo, que viveu essa vida no futuro, e eu seria esse personagem, o que é uma loucura e até a certo ponto perigosa, mas como eu já disse em outro vídeo, eu espero deixar bem claro no livro o que eu separo de realidade e fantasia. Eu uso essa mirabolante possibilidade quase inverossímil para levantar questões interessantes. E eu espero deixar bem claro no livro o quanto a fantasia fortalece a realidade e o quanto a realidade fortalece a fantasia. Eu vou acabar lendo partes deste livro em áudio, como eu já comentei em outro vídeo também, aqui no canal, porque são partes autobiográficas. Já que eu misturo a realidade com a fantasia, tem algumas partes autobiográficas. Não é a maior parte, não. Eu considero que o livro todo deve ser um 10% sejam trechos autobiográficos e 90% é focado na aventura imaginada. Mas esses capítulos autobiográficos, eu acho que tem lições interessantes que vocês poderiam achar interessante. Coisa que eu prevejo eu fazendo essa leitura mais para frente um pouquinho, mas vai acabar acontecendo. É a forma que eu tinha de filosofar e agora eu vejo essa ponte, essa possibilidade de filosofar compartilhando isso com mais pessoas, tendo um alcance maior. Enfim, vamos ver. Mas sobre essa teoria na prática, vou deixar bem claro que é uma baixíssima consideração. Aposto mais numa consciência se dividindo e controlando personagens ao mesmo tempo e talvez até por isso seja mais fácil uma realocação de pessoas na vida de pessoas, de aproximação, né? Eu tô cansado de ver amigos que se separam e eu continuo a amizade com os dois e os dois arrumam outras pessoas e eu vejo e falo, são versões da mesma pessoa. Tudo bem que tem isso da pessoa, faz o seu tipo. Mas eu acho que vai um tanto além. Pode ir um tanto além. Levo isso mais em consideração do que a viagem no tempo pela consciência, mas talvez por ser tão fascinante me pegue ali, esse 6,9%. Então eu quis deixar esse complemento aqui e vai acabar tendo outros. É isso aí. Se o vídeo ficar gigante, é bom que vocês vão passar o fim de semana comigo enquanto eu tô lá lutando em arena. Agora, quanto a essa pergunta de várias existências simuladas, vários planos físicos, realidades paralelas, né, o multiverso, também acho que a vida é muito mais poderosa do que a gente imagina e que sim, pode ser criado vários tabuleiros de xadrez nos quais há variações de movimentos. E sim, é uma mesma consciência, porém, cada mente são mentes criadas, cada uma é uma outra vida. A gente não tem essa percepção direta de saber o que está acontecendo tão facilmente. Talvez exista uma transferência, até acho que sim, todo aprendizado volta para a fonte, que é a consciência, né? Está sendo ali, e que há como fazer esse download de informações, nem que chegue subconscientemente. E acho que sim,
qualquer vivência em outras realidades físicas vão favorecer o todo, todas aquelas mentes criadas, todos aqueles personagens. Por exemplo, eu aqui, o Will, sou favorecido e desfavoreço também, tenho peso, né? As minhas outras existências. Talvez até seja uma leitura pobre essa de falar que eu desfavoreço porque faço coisas erradas. Eu acho que não. Eu acho que os erros talvez sejam que nos fortaleçam em outras vidas. Errar muito aqui, talvez eu absorva esse acontecimento, né, de ter, putz, isso não se faz, e aí isso já é transferido para outro, que ele vai falar assim, eu não vou fazer isso. Não, isso está errado. Sabe? Alguma coisa nesse sentido. E aí eu acho que agora vai ter muita gente pensando, mas então estou favorecendo demais as minhas outras existências em outras realidades, viu? Porque eu erro. Se erro. Mas isso aqui são todas teorias muito, muito além. E o que isso tem a ver com o nosso cotidiano, na nossa vida simples aqui que a gente tem que viver, pura e simplesmente? Bom, eu acho que qualquer coisa que crie, qualquer elaboração filosófica que crie um relaxamento de tensão, seja por saber que não é uma única tentativa, essa questão de saber de outras vidas, né? Que existem outras vidas. Não é uma única tentativa, talvez relaxe, porque é uma tensão. Imagina você falar assim, eu só tenho essa chance. Eu só tenho essa chance. Eu tenho essa faca, o alvo está ali, eu vou arremessar. Eu só tenho essa chance. Errei. Então, quando você tem várias e várias chances, há um treinamento, há um aprimoramento. Eu acho que a gente considerar que existe essa possibilidade é raciocinar mesmo, sabe? Bom, eu considero sim que existe essa consciência suprema, a realidade, ela pode ser muito mais ampla do que a gente imagina. Então a questão é o quanto a gente consegue lidar. E aí, eu vou passar agora para outra pergunta. Para dar uma aliviada, eu vou só comentar aqui, que a Simone Amaro Costa comentou que ela passou a ter projeções depois que ela viu meus vídeos. Ela viu uma entrevista e depois que ela começou a ver meus vídeos, ela vê meus vídeos e tem uma projeção. Claro que eu não sei se manteve, né? Porque isso já foi algumas semanas atrás, mas também não é um grande problema, porque é assim mesmo. Às vezes eu passo 10 dias sem ter uma experiência, depois tenho 2 dias seguidos, depois passo 15 dias, e é assim mesmo. É uma série de fatores. Mas, por que estou comentando? Porque se abrir para a possibilidade, criar uma sintonia com esse assunto, naturalizar essa amplitude de visão, favorece muito. A gente está aqui falando de técnica, muita gente perguntando sobre quais técnicas eu usei, quais técnicas eu uso para eu dar aulas. O que vai acabar acontecendo? Eu vou gravar um áudio guiando para vocês aprenderem os exercícios, até chegar a um ponto que vocês não vão precisar escutar o áudio, mas isso vai acontecer no seu tempo. Eu realmente preciso desse mês para me situar melhor. Mas a predisposição é tudo. É tudo. Eu tenho um outro amigo que também assistiu a minha entrevista no canal Afinal Que Somos Nós e teve uma projeção. Acho que eu já comentei isso aqui, não sei. Achei muito bacana. E ele falou que sensação de liberdade, e realmente é. Então, tá. Só comentando mesmo isso, que é uma coisa interessante. A próxima pergunta é da Anitta Moratório. Você, com formação em psicologia, qual a sua opinião sobre a psicologia baseada em evidência, pela qual afirma que estas experiências de saída do corpo são criações da nossa mente? Ver espírito ou ouvir vozes podem ser algum tipo de transtorno mental. Assisti seu vídeo e você falou o quanto é questionador de suas próprias experiências, mas na sua opinião, por que a ciência não evidencia tais fenômenos? Então, Anitta, vamos começar aqui pelo princípio do princípio. Eu não tenho formação em psicologia, vou deixar isso bem claro, por isso que eu recomendo sempre que as pessoas busquem. Eu estudei indiretamente alguma coisa ou outra, porque eu ia muito para a faculdade com meu amor, porque senão ela matava muita aula para ficar comigo. Então, eu ia lá, ficava com ela e a gente estudava. Eu não tenho diploma. Para começar, né? Só para deixar claro. Depois, sobretudo ser criação da nossa mente e ser algum transtorno mental. Sim, existe essa possibilidade, com certeza. A psique, ela é complexa
em si, a psicologia, dentro da psicologia, né? A parapsicologia, ela é uma pseudociência. A psicologia não, ela já é reconhecida como ciência, já tem banco de dados suficiente e ela preenche todos os requisitos para ser tratada como ciência. A parapsicologia, não. E como eu vejo isso? Não tenho muito problema com isso. A psicologia teve seu momento de ter dificuldade de ser reconhecida como uma ciência. Isso é processo. E é claro que depende muito de desenvolvimento, de campo. Eu vou dar exemplos aqui, não se preocupe, eu vou falar disso quando eu estiver respondendo mais para frente da pergunta. Então eu não tenho muito problema com isso e considero que pode ser apenas coisa da própria psique, sim. Então, isso pode ser sim uma questão de vozes internas, o próprio subconsciente é muito poderoso. Primeiro, pode ser que seja apenas isso. Pode ser que a parte física, neurológica, a forma diferenciada de funcionamento, qualquer disfunção ou qualquer sobrecarga acaba abrindo portas para percepções extrasensoriais. Então você tem essa possibilidade do físico, de ser algo apenas do equipamento que deu problema, e aí acabou que a formação da psique foi diferenciada, e temos também a possibilidade de ser isso com outra, ou apenas a outra, apenas um desenvolvimento, alguma coisa assim que funcione como sintonia, acaba percebendo e ouvindo vozes de lá. Vou até dar um exemplo aqui interessante. Uma moça me procurou no meu Telegram, ela tem meu número, porque ela nem sabe do meu canal ainda, inclusive, vou até passar para ela. Mas ela me procurou e eu tive contato com ela num grupo menor, porque eu trabalhava, né, com grupos menores, tinha esses trabalhos sociais. E aí ela me conheceu num desses. E ela sabe que eu sempre quero ajudar as pessoas. Então ela entrou em contato, depois de muito tempo, perguntando. Ela falou: acho que eu estou ficando louca, estou ouvindo vozes. Me ajude, pelo amor de Deus. E aí eu falei: tá, vamos por partes. Primeiro, você está ouvindo vozes. Uma coisa é escutar essas vozes. Outra coisa é fazer o que elas mandam. Então, primeiro, estabeleça isso. E falei exatamente com ela. Pode ser algo neurológico, pode ser sim, pode ser algo, claro, né, procurar terapia é muito importante. Eu acho até que em algum ponto, sim, a psiquiatria acaba ajudando a segurar bastante, né? Enquanto tem que ser investigado a causa, não pode ficar trabalhando só nos efeitos, né? Mas falei disso e falei na possibilidade de ser uma captação mesmo de fora. E que não tinha problema nenhum, nenhum dos dois casos, desde que ela sentisse que o jogo ainda é dela. Eu falei, a vida é sua, você tem que jogar. É como se a gente estivesse jogando, e se essas vozes estão te dizendo para fazer isso ou aquilo, pense em tomar muito cuidado. A questão toda é o que elas estão falando. E outra coisa, pode ser que elas falem algo que pareça que está te ajudando, mas não está, e desconfie, porque a verdade é que é muito complicado, mas eu acho que os mentores, os seres acima, né, eles respeitam muito o nosso processo, e é o nosso processo, é a nossa aprovação. Então, ele chegando aqui dando respostas não vai te ajudar em nada. Faça isso, faça aquilo, vai ser melhor para você. Opa, tira o mérito, né? Então, o que acontece geralmente são conselhos, como um técnico. Aqui é uma arena de combate, eu pego essas metáforas de artes marciais porque é o que eu conheço, né? É um técnico que está olhando para a gente e está vendo, olha, você tem que melhorar o seu chute alto. Olha, você percebeu que você tá insistindo numa mesma coisa e está tendo o mesmo resultado? Por que você não tenta outro? Alguma coisa sim, quando evidentemente a coisa está nos prejudicando. Então, escutar vozes é aquela coisa, o quanto você realmente escuta, no sentido de levar em consideração e agir em função disso. Então, levar em consideração é uma coisa que vai te ajudar sempre a tomar muito cuidado. E se chegar num ponto que estiver muito complicado, sim, você pode procurar uma ajuda mais incisiva, como
da psiquiatria para tentar frear aquilo ali, que vai frear de qualquer jeito. O remédio ele vai bloquear, seja qual for a natureza. E eu não tenho problema da ciência com as novas pseudociências surgindo por aí, ou as possibilidades delas trabalharem juntas. Ciência que tem, sim, talvez pela forma como é muito difícil chegar nesse ponto de ser reconhecido como ciência, né, e ter o respeito, o crédito, o mérito, ou credibilidade. Então, eu não vejo problema nisso. Tem um neurocientista que diz que o déjà vu, aquela sensação de repetição de uma cena, ele pode ser recriado em laboratório, num consultório ou qualquer coisa, ativando, acho que o lobo temporal, né? Alguma coisa, estímulo, né? Do lobo temporal, não sei exatamente. Faz muito tempo que eu escutei isso. Pesquisem aí se vocês quiserem saber. Neurociência, déjà vu. E vocês vão ver que é uma sobrecarga elétrica no cérebro, é quase como se fosse uma pequena pane. É muito similar a uma epilepsia, que é uma sobrecarga no sistema. E aí ele dá essa sensação de repetição, eles conseguem criar. Mas nada impede, na minha concepção, de que ao fazer isso, você está estimulando o cérebro de uma forma, ou com essa carga natural, de sobrecarga natural de energia no cérebro, ou provocada, que ali no lugar certo, você vai expandir a sua percepção para fora do tempo e espaço. Porque numa boa, eu tenho trocentos episódios de déjà vu acontecendo na vida. Tem época que, putz, grila. Já tive um tão grande, tão duradouro, que eu sabia o que ia acontecer. A próxima cena que eu ia ver, porque um amigo estava mostrando um vídeo que ele fez de teatro, né, filmagem de teatro. Eu sabia o que ia acontecer na cena seguinte, antes dela acontecer. Eu sabia quem ia entrar na porta. Eu olhei antes, porque eu sabia que a pessoa ia entrar naquela porta, e ela entrou realmente. Então, foram muitos segundos. Mas isso é uma coisa que... Uma coisa não invalida a outra. Eu sei que a ciência tem uma grande indisposição para... Principalmente agora, quando a galera está usando quântico para tudo, né? Tudo é quântico. Quando é mais complicado, porque uma coisa às vezes é uma coisa e pode até servir como modelo, igual eu uso muitas metáforas aqui para falar, ó, isso aqui é como isso. A consciência lá fora é como uma planta e a raiz dela está aqui debaixo da terra e a gente tira nutrientes daqui para crescer lá fora, mas a consciência não é uma flor. Então, acho que o que eles pegam muito é isso, falam assim, não, você não está falando que não é física quântica. A espiritualidade não é física quântica. Então, isso, aí vamos para o lado de como isso é comprovado, por que isso não é comprovado pela ciência, por que não tem comprovações científicas. Bom, primeiro, existe uma resistência muito grande para novas pesquisas. Se você pegar o meio acadêmico, eu sei disso porque o meu amor teve muitas dificuldades no TCC dela. Por quê? Simplesmente ela precisava de alguém, como é que é o nome? Eu nem sei como é que chama, não é tutor não. É o professor lá que acaba direcionando, né, se responsabiliza. Ah, esqueci o nome, mas vocês sabem. Esse nome aí. Você tem que arrumar um deste professor, e aí você só pode fazer uma pesquisa dentro da área dele, e ele mesmo teve que fazer dentro da área que já estava antes. Então isso de aberturas para novas pesquisas e estudos é muito difícil. Ela fez o TCC dela, o nosso grupo, ela fez sobre o nosso grupo, sobre o trabalho que a gente desenvolveu por mais de uma década. O TCC dela é sobre isso, a terapia em grupo. Gente, não é constelação familiar, tá? Não tem nada a ver com constelação familiar. E não tem nem a ver com esquizodrama. Mas ela teve que colocar dentro do esquizodrama, que era o que chegava talvez mais perto, para ter a chancela lá quando o nome foge, foge mesmo, né? Então, para começar, tem é muito fechado. Quando há interesse de pesquisa, geralmente é para refutar. Já é com esse intuito. Wagner Borges fala disso, que já convidaram ele, mas assim, aí você vai lá, eles já estão com a coisa de, primeiro, você tem que chegar, aí você não está no seu natural. Eu, no meu natural aqui, como eu disse, passo 15 dias sem ter uma projeção. Depois eu tenho 3 dias seguidos, várias na mesma noite.
E isso é na minha casa, dentro das minhas condições. Agora imagina você deitar no lugar com a luz, com o sei lá o que, com eletrodos marcando o seu corpo. É uma rotina completamente diferente, sem falar que sim, é muito complexo. Eu já falei de amigos que moravam no meu bairro, acreditavam no que eu tinha essas experiências em 1999, 2000. Eu não conseguia chegar na casa deles, porque eu mudava de dimensão antes de chegar lá. Essa coisa de colocar um papel em cima do lugar, que você vai lá, né, em cima do teto lá que você vai para ver o que eles colocaram lá em cima, você pode sair em outra frequência dimensão já. E aí você chega lá, às vezes nem é a mesma camada, então você não vai ver. É muito complexo isso de confirmar, mas eu, por exemplo, já tive essa questão de ter uma experiência com a minha irmã que foi muito longa. E a gente pegou muitos, eram muitos detalhes. Então alguma coisa teve ali. Muita gente já passou por isso, não foi só eu. Agora, para dar um exemplo de que existe esforço, nesse sentido, eu lembro de uma palestra da Nancy Trivelato e do Wagner Allegretti, que é o esposo dela. Eles têm o IAC, acho que é esse o nome, lá em Portugal, que é um instituto, não vou saber o nome, mas eles fazem pesquisas e eles fazem estudos, e eu lembro dessa palestra, eu vou colocar o link aqui embaixo, na descrição ou no primeiro comentário, sobre ele mostrando a ressonância magnética que ele fez, ele entrou na máquina, aquela coisa do desconforto, né, de ficar ali fazendo os exercícios de movimentação energética e como isso afetou a leitura na ressonância magnética que o próprio médico que estava lá falou. Quebrou minha máquina, você estragou o negócio, isso aqui não tem como isso aqui acontecer. Que é, ele capta as partes do cérebro que estão em atividade, né? E quando ele fazia o exercício, os pontos que deveriam estar brilhando na área do cérebro iam para fora, passavam a borda do cérebro. E quando ele pensou, então vou exteriorizar energia, muito mais. E o cara falou, isso é impossível. Isso é impossível. E ele também, acho que ele pegou uma água e colocou a água lá, porque a água é uma água com produtos químicos que eles fazem para calibrar a máquina. E ele segurou a água e ficou lá, né, deitado todo, coitado, todo estranho na máquina lá. Ressonância magnética, não sei se vocês já fizeram, é um barulho infernal e você fica lá dentro, é claustrofóbico. E aí ele fez isso, agora eu vou exteriorizar energia. Os pontos acenderam dentro de uma garrafa d'água. Então, isso é científico. Isso é científico. Bom, aí o termo científico, para ser, teriam que replicar isso, vai ter que ter uma quantidade de experimentos, mas quem é que tem interesse que isso realmente aconteça? Porque isso muda paradigmas inteiros. Isso muda a civilização. E a gente está falando de um mundo onde você cria uma fonte de combustível que é não poluente e que é gratuita, você vai morrer, vão te matar. Tem muitos interesses, sim, envolvendo tudo aqui. Então, imagina, você vai desenvolver, falar que existem outras vidas, seja amoroso, não sei o quê. Gente, é muito complexo isso. Mas existem pessoas muito sérias trabalhando nisso. A própria Nancy Trivelato, que está nesse vídeo, esse vídeo é antigo dela, né? Mais recentemente, no ano que aconteceu o acidente do meu amor, uns 2 meses depois, 3, acho que foi em abril, 4, alguma coisa assim. Ela veio ao Brasil e eu fui encontrar com ela, porque ela oferece serviço de mentoria, que ela faz uma análise e tudo mais. E de como você tá, né? E eu falei, não, tá, eu vou investir um tanto nisso aí, né? Porque é um trabalho que ela oferece. Então fui lá, gastei uns dólares, porque cobra em dólar, porque aí não tem problema, não trabalho com esse negócio de real, não. Então fiz esse investimento e fui lá, tive 2 horas e meia com ela. Por exemplo, já foi estranho. Por quê? Porque ela foi avaliar como eu faço meus exercícios energéticos. Porque ela não tinha uma maca. Eu achei que teria pelo menos uma maca para deitar um tapete. Mas a sala lá tinha uma cadeira. Eu sentei na cadeira. Movimentação sentado. Para mim já é diferente, porque eu faço deitado. Aí já muda, sabe? O ambiente, você tá ali conversando, não sei o que, tá agora, do nada, vai lá, faz seu movimento energético. E mesmo assim, aí ela percebeu que assim, porque eu aprendi de forma diferente a movimentação energética que eles chamam de OVE, que significa sei lá o que, é uma sigla. Eu aprendi com outro nome e aprendi a fazer diferente, que tinha um certo limite e poderia fazer com uma certa ênfase.
E ela prega o que Valdo Vieira provavelmente pregava, de não haver nenhuma contração muscular, nada, é um relaxamento, é só mover a energia. E é talvez eu, pelas artes marciais, por ter aprendido a movimentar, sabe aquela coisa de você concentra energia e físico e energia, né? Não sei se por isso, mas o meu professor também fazia isso e ele conseguia estado vibracional todas as vezes, mas a gente tinha um limite, não causava uma sobrecarga. Então não era ficar fazendo para sempre o movimento. Então eu fiz do jeito dela, ela falou, é. Aí fiz do meu jeito, ela falou, percebi mais. Até acho que ela achou estranho porque não é o que funciona, né? Eles até nesse meio, até eles têm uma certa... Todos eles, não estou falando dela não, estou falando de todo mundo que segue essa questão de falar dessa contração muscular, de as pessoas ficam fazendo careta, esforço e tal, que a reação fisiológica acaba sendo maior, né? Pode descarregar uma coisa fisiológica, mas o estado vibracional é uma coisa absurda. Não tem como você falar que é tipo... Sabe, se você já arrepiou, sentiu um arrepio, multiplica isso por 1000 e com uma permanência. Uma permanência agradável, percorrendo o seu corpo inteiro. É como se você virasse... Não consigo explicar isso, como se cada poro do seu corpo lançasse filamentos para fora, filamentos, sabe, de energia. Você fica iridescente, essa que é a verdade, assim, é muito diferente. Então, esses testes já têm essa finalidade de desmoralizar o sujeito em questão sendo avaliado. E aí eu acho que sim, falta uma questão de interesse, ou melhor, há interesse de que não seja bem esclarecido por muitas pessoas. Para mim, sempre houveram os detentores do saber e que esse saber seja bem moderado. Mas a própria psicologia, para mim, ainda ela está muito estagnada, na minha opinião. Acho que o desenvolvimento dela ainda está lento. Tem 150 anos também, né, que começou a ser aceita realmente como uma ciência. Talvez nem isso tudo, menos. Mas sim, é importante questionar e eu acho que não se perde em considerar possibilidades. Mesmo que você coloque aqui no plano, né, secundário, e sim, sempre averiguar pelo que é mais fácil de averiguar, né? Não estou dizendo que a psicologia porque eu não acho que realmente seja. É uma investigação muito demorada, muito lenta, muito a longo prazo. E a psiquiatria é uma coisa assim, é mais imediata, mas também, só para dizer, não é uma ciência tão exata assim, né? Porque você vai tratar de uma pessoa, é como se você precisasse acertar, sei lá, tipo uma formiguinha aqui, né? No cérebro, e você usasse uma bala de canhão, né? Que é quase isso, vai pegar uma área muito maior. Sempre uma coisa vai afetar outra coisa. Então é avaliar muito o custo-benefício de o que vai ser atingido no processo e lidar com isso temporariamente ou não, porque, como eu disse, em alguns momentos é melhor você ter o mínimo do mínimo mesmo, de opa, peraí, deixa eu só fazer tudo parar de balançar aqui, deixa eu me situar, e aí começar a trabalhar para não precisar desses medicamentos. Criar dependência que é complicado, mas enfim, tem casos e casos, e é sempre importante procurar ajudas profissionais. Agora a pergunta da Dora Pimenta. Olá, William. Bom, vai fazer apenas 2 meses que meu filho se foi. Já faz um tempinho que curto esses assuntos espirituais, mas nunca me aprofundei na projeção. Pois bem, agora estou empenhada e buscando aprender cada dia mais, mas sempre tenho minhas desconfianças, excelente, quando o assunto é desencarnar e reencarnar. Acho isso um absurdo, pois voltamos sem memória tanto para lá quanto para cá. Você acredita que esse círculo é benéfico para nós? Então, Dora, eu vou te falar por experiência própria, até pelo relato que eu dei no canal Afinal que Somos Nós, se você escutou lá, lidar com isso, você mesma é um exemplo de você tem a lembrança, o quanto dói, o quanto é difícil seguir em frente com as nossas vidas durante o luto. Eu estou lutando aqui pela minha existência aqui ainda, por sentir que é isso que eu deveria fazer, e por isso estou aqui ainda, e mesmo assim passei muito perto algumas vezes de não conseguir. Por quê? Porque eu não consigo esquecer. E
A questão é o quanto você consegue lidar ou não. Precisamos desenvolver a nossa consciência, essa que eu falei, né, no início desse vídeo aqui. Se eu deixei num vídeo só, porque talvez eu tenha dividido em 2, não sei se ficou muito grande. Porque mesmo com essa concepção é difícil, estou falando por experiência própria. E eu falo isso porque nesse planeta eu não me senti em casa até encontrar o meu amor e deixei de me sentir em casa depois que ela se foi. Então, quando a gente tem esse recomeçar, é por necessidade mesmo, é uma medida de ajuda, de controle nosso para que a gente possa aprender novas. E digo isso também pelaquela experiência que eu compartilhei de reviver a minha vida momentos antes de eu morrer, em projeções, né? Como um soldado, possivelmente, e eu nem vi a minha morte. Então, quando a gente lembra de coisas que a gente fez, e eu acho que eu não lembro, até porque eu bloqueio mesmo por vergonha, talvez, né? Não é fácil lidar com isso. Eu já tive outras experiências nas quais eu provavelmente fiz realmente o que eu vi lá. Não é bonito. Lidar com isso não é fácil. Então, isso de reencarnar... Aliás, também vou ver se eu coloco aqui documentário, acho que era um documentário de crianças que lembram das suas vidas naquela faixa de idade que eu já falei aqui, que até os 5, 6 anos é um estágio. É muito mais fácil você sair do corpo com o corpo astral de antes, a forma. E quando você está no corpo, às vezes você lembra com muitos, muitos detalhes da sua vida anterior, até 5, 6 anos, parece que lacrou, selou aquela memória. E as crianças começam a ter uma vida saudável e normal dali para frente. Digo isso porque os pais sofrem, porque tá vendo uma criança sofrer, ao mesmo tempo que ele tem lembrança, a estrutura dele aqui ainda não está elaborada o suficiente para lidar com aquilo. Tem um caso de um menino que se lembrou que ele era um ator de Hollywood, que ele queria, que ele precisava ir para casa, ver a família dele. Ele lembrava da esposa, acho que ela tinha uma marca na perna, virilha, alguma coisa, eu não vi isso há muitos anos, eu vou procurar. E chegaram lá, e fizeram o menino ir lá, e olha que situação, você chega lá e fala assim, então, eu era seu marido. E a mulher olha para uma criança e fala, nem todo mundo olha e fala, então, como que lida com uma situação dessa? E o sofrimento da criança, às vezes algumas lembram como morreram, tem os casos que elas lembram como elas foram mortas, onde foram enterradas, falam onde eles vão lá e acham realmente um corpo. E às vezes, acho até que teve um caso de que ele falou quem era a criança, não sei se era menino ou menina, falou quem o matou e realmente prenderam a pessoa, porque tinha provas e evidências lá. E lidar com isso? Então, sim, eu acho que é benefício para a gente, não é feito por acaso. Eu acho que para a gente chegar num nível de falar assim, eu vou lembrar de você ter uma estrutura, um desenvolvimento de consciência tão grande, que você capta, tem essa abertura, né, essa transição de download das informações, para lidar com isso demora e é tudo treino. Eu acho que eu tô nesse treinamento agora eu tô vivendo outra vida, sabe? Eu falo para as pessoas isso, assim, eu vou dizer mesmo, tô vivendo uma outra vida porque eu tô com 43 anos, eu vivi muito, sabe? Já com meu amor, vivi 11 anos com ela. Tem gente que não fica 11 anos com a mesma pessoa. E tô tentando ter as lembranças da outra vida e construir uma vida seguinte. E isso não é simples. Então eu acho que é bem por aí essa questão. A questão de reencarnação você pode pesquisar. E aí eu acho que é uma questão também de... Isso para mim sempre fez sentido desde que eu era criança. Porque não faria o menor sentido. A não ser que não tenha realmente sentido nenhum essa vida aqui. E a gente está só se iludindo, mas tudo bem, porque se for isso, a gente pelo menos está se esforçando para ser a melhor versão da gente que a gente pode, né? Através de vou evoluir, vou ser melhor, quero estar melhor ainda numa próxima vida. E se não houver outra vida, é aquele tipo de aposta que eu falo que não tem como perder. Por exemplo, eu carrego esse pesar. Quando eu chegar lá, eu vou reencontrar meu amor, ou eu vou pelo menos ter informação sobre ela, vou ter certeza de onde ela está, talvez até vê-la, né? Porque às vezes eu vou para lá, ela já está aqui. Mas eu vou poder acompanhar, então vai ter essa tranquilidade um pouquinho maior de ter mais informações sobre ela, ou de reencontrá-la, e vai ser um alívio. Ou não tem nada, e aí também vai ser um alívio, porque acabou o pesar. Não é uma aposta na qual eu me vejo perdendo nunca. E eu acho que é uma questão de
de você olhar para todas as vidas. Uma criança que morre com 3 anos de idade, era a única chance dela, poxa, parabéns. Aí você nasce num país, numa Síria da vida, em qualquer lugar assim, é aleatório, é um sorteio, você teve sua chance, acabou, acabou. Então não é uma coisa que para mim é difícil de conceber, pelo contrário, é muito simples, mas eu acho que cada um tem seu momento de se abrir para essa possibilidade, mas aí pesquise. Pesquise isso, de crianças que lembram, de casos que foram resolvidos, e sobre o esquecimento, acredite em mim. Eu acho que é para o nosso próprio bem mesmo. A próxima pergunta merecia até um vídeo especial só para ela, mas eu acho que eu prefiro falar um pouco agora e se eu tiver oportunidade eu falo mais para frente, mas para não deixar de responder e vai acumulando perguntas e tudo, para mim tudo é importante. Passaria horas falando sobre tudo. Mas muitas pessoas perguntaram, porém a Leidiane Alvarenga chegou a perguntar 2 vezes, então eu vou deixar o nome dela aqui enquanto eu respondo a minha opinião sobre ayahuasca e aproveitando sobre outros psicoativos, né? Outras substâncias psicoativas. Eu até já pesquisei bastante sobre a ayahuasca porque tive a curiosidade de considerar a possibilidade, principalmente depois que aconteceu o acidente. Acho que nem era o melhor momento e acho que cheguei a essa conclusão e não fui adiante com essa ideia. Eu já conhecia de antes essa possibilidade da ayahuasca. Então, a minha decisão ela foi pautada em uma personalidade minha, que já existia antes e continua a existir, eu percebi. Que não chega a ser uma teimosia, mas talvez seja, acho, não sei, que é não fazer algo que eu não consiga fazer naturalmente. Eu sei que a planta é uma planta natural, é uma substância encontrada na natureza, mas o que eu não consigo produzir nesse aspecto de desenvolvimento para ir além da matéria, através do meu próprio corpo, eu não acho interessante por alguns aspectos, incluindo essa possibilidade de ir galgando passos, degraus, na medida do meu desenvolvimento, ou seja, não é um empurrão, que é o que eu considero toda substância psicoativa como um belo de um empurrão. E não tem nada de errado nisso. Essa que é a verdade na minha concepção. Não tenho o menor problema e não estou acusando aqui as pessoas de que elas estão usando essa muleta ou essa alternativa por não conseguirem desenvolver isso, porque cada história é uma história e essa escolha pode ser também uma forma da pessoa conseguir se firmar numa convicção ou até assumir mais riscos, e isso tem o seu mérito. Eu acho que é um obstáculo, é talvez uma questão de desprendimento, de falar, não, eu não consigo, eu sozinho não vou conseguir, e até confiar bastante, né, nesse apoio. Então, eu nunca consagrei, como eles dizem, ayahuasca. Eu tenho esse receio por causa do belíssimo empurrão que é. Eu prefiro ir aos poucos e absorvendo o que eu estou vivendo, até mesmo para não mudar drasticamente a minha vida, porque eu acho que, assim, por exemplo, a psicologia, você vai fazer sessões terapêuticas, com o tempo a sua vida vai mudando, mas ela vai mudando de forma gradual. Não estou dizendo que todo mundo que vai lá consagrar ayahuasca muda de repente drasticamente. Cada caso é um caso. Estou falando do meu caso mais especificamente, acredito. Que é talvez dar um passo grande demais. E eu tenho que realmente me ancorar aqui. Eu estou tentando achar um equilíbrio entre viver aqui e fazer essas excursões lá para fora gradualmente, trazendo informações para que eu possa aplicar aqui. Eu acho que é isso que todo mundo faz.
mas eu acho que se eu levar um empurrão grande demais, não sei se eu volto, né? Quase isso. Não é que eu não volte, mas talvez eu volte menos encantado ainda com esse mundo do que eu já estou. Então eu decidi não fazer isso depois e é muito motivo de eu não fazer antes também. Agora, o que eu posso dizer sobre a ayahuasca funcionar ou não? Ora, ela é rica na substância DMT, que é a dimetiltriptamina, que o nosso cérebro até produz. Mas aí o que acontece? O cérebro, ele tem um mecanismo de defesa. É mais ou menos assim. Acreditam a produção, né, da dimetiltriptamina, DMT, conhecida como DMT, para os mais íntimos, pela glândula pineal, que é extremamente importante. Eu estudei no curso lá com o meu professor que a glândula pineal é a fonte, a sede de 104 poderes considerados paranormais. É bastante coisa. E, e a ciência, até onde eu sei, não sabe a razão da produção ou a função da dimetiltriptamina. Então, o que eu posso concluir disso? O corpo ele tem essa produção, porém ele tem um mecanismo de defesa. Ele produz uma substância que bloqueia a DMT, que é a monoamina. E a DMT, a dimetiltriptamina, é da mesma família dos aminoácidos, né, das enzimas, não sei, endorfina, serotonina, melanina. E aí você diz, peraí, o cérebro produz a DMT? Sim, e ela mesmo bloqueia. Por que esse bloqueio? Eu enxergo da seguinte forma. Quando a ciência, pelo que dizem, ou pelo que pesquisaram, não sei se foram cientistas, mas ela está muito associada ao medo da morte. Ela é muito ativada, a DMT é ativada no momento de experiências de quase morte, e por isso algumas pessoas teriam visões psicodélicas e não passaria disso. Ok, voltando a dizer que nada impede, na minha opinião, que uma coisa abra a porta para outra, não é mesmo? Então, pode ser que sim, essa descarga, que é considerado ilusões psicodélicas, sejam, na verdade, visões eles dizem que produz a falsa sensação de estar fora do corpo. Eu não lembro direito, mas quando eu pesquisei falava um pouco disso. A sensação de estar fora quando você não está, na verdade, que seria uma ilusão. Mas as experiências de quase morte estão aí para mostrar que não é tão ilusão assim. Tem pessoas que estudam isso seriamente. O próprio, acho que era Raymond... não vou lembrar. Eu até tenho o livro dele aqui em algum lugar. Talvez ele esteja servindo de estante para o meu monitor, mas aí está coberto por uns panos. Tem um bocado de livro ali que eu estou usando para dar um suporte na altura do monitor. Mas Raymond alguma coisa era um psiquiatra. Ele é um psiquiatra que estudou, foi o primeiro que escreveu Vida Depois da Vida. Acho que é esse o livro, né? Que começou a estudar mais seriamente isso, talvez seja o mais reconhecido. Que ele era um médico que percebeu que as pessoas relatavam coisas que eram impossíveis delas verem, porque elas estavam apagadas, com o cérebro nem funcionando, sem atividade cerebral. Então, por exemplo, saber o que as pessoas estavam falando, ou até ver instrumentos, falar onde pegou, o que a pessoa fez, que guardou no bolso, ou sei lá, qualquer coisa assim. Então, a dimetiltriptamina amplia, no mínimo, a percepção extrasensorial com essa possibilidade de saída do corpo para além. Eu digo que ela amplia a percepção extrasensorial porque, para mim, o medo ele causa duas reações naturais, simplesmente orgânicas, que é a descarga de adrenalina pelas suprarrenais, que estão ligadas ao primeiro chakra, lá, o chakra da base da coluna, voltado para a terra, né, o senso de sobrevivência aflorado. A adrenalina vai te dar uma força física fenomenal para você reagir a uma ameaça. E em contrapartida, na minha opinião, nem sei se faz sentido, a dimetiltriptamina é uma resposta para uma leitura extrasensorial mais amplificada, como se ampliasse o seu radar. Então, no momento de quase morte, né, de ameaça,
você tem uma descarga de adrenalina e uma de dimetiltriptamina, e você vira o guerreiro ou a guerreira para se proteger do que quer que esteja vindo, perceber uma onça pulando atrás na nuca antes dela chegar. Mas talvez porque haja uma saturação ou um desgaste, um estresse do corpo, talvez ele não seja feito para suportar essa turbinação momentânea. Depois, essas substâncias têm uma baixa, tanto que as pessoas se sentem bem mais fracas depois de uma descarga de adrenalina, talvez porque tenham se sentido muito forte há instantes atrás. E a monoamina, ela bloqueia a dimetiltriptamina e o foco volta para cá e fica tudo certo. Então, o que eu digo é, isso produz na gente uma possibilidade de saídas espontâneas. Eu acho que desenvolver a glândula pineal, trabalhá-la até para controlar isso um pouquinho mais, é mais interessante para mim do que chegar e tomar um chá que vai me dar uma... Ah, e o mais interessante, isso eu acho fantástico, porque a ayahuasca, o chá não é apenas a ayahuasca, tem uma outra planta que eu não sei o nome, quem estuda sabe, quem pesquisa, né, quem faz uso sabe, mas tem uma outra planta. E o que essa outra planta tem? Essa outra planta, curiosamente, uma planta escolhida pelo xamã, vai saber, centenas de anos atrás, onde não tinha pesquisa de laboratório nem nada, no meio da floresta amazônica, ele descobriu, não, vamos misturar a ayahuasca com essa outra planta aqui, que eu não sei como é que chama, e vamos fazer o chá. Nem sei se são só essas duas, tá? Pode ter mais coisa, eu não sei, mas sei que tem mais uma que complementa. Eu acho. Também estudei isso há muito tempo atrás, devia ter estudado antes, né? Mas não vou ter tempo, gente, de atualizar meus estudos. Se eu falar bobeira aqui, relevem. Estou bem desatualizado. Mas para quem não sabe, eu acho que não tá errado não. Tem uma outra planta e essa outra planta produz uma substância que bloqueia a monoamina. Então, você tem uma substância para bloquear a substância que bloqueia a DMT. E isso um xamã descobriu lá no meio do nada. E aí eu te pergunto, como? Ao meu ver, os xamãs eram seres que naturalmente conseguiam o estado de fazer isso por conta própria, ou intuitiva, ou fazer uma leitura, uma percepção, desenvolveu isso naturalmente. Então ele consegue, através disso, é como olhar por uma casa, ele consegue olhar pela janela do outro lado e pegar informações do outro lado, talvez em projeções astrais, e trazer para cá alguém falar para ele, misture isso com aquilo, porque essa planta, algum ensinamento era passado para ele através dessas experiências, para que ele proporcionasse isso para outras pessoas, até mesmo para desenvolver, não é? Não estou dizendo que está errado, é como você ir numa academia lá e vai ter uma força extra. Você quer mais flexibilidade, você pode ficar em casa fazendo ali um espacate. Mas você vai lá no balé ou numa aula de arte marcial, vai ter um professor que vai dar uma forçada e você vai... E vai ampliar isso aí em você. E era, talvez até por dedicação, né? Assim, ele tá lá, eu sou um xamã, pajé, não lembro como é que chama também. E ele se dedica exclusivamente a isso. E os outros são caçadores, eles são construtores, eles não têm tanto tempo para isso. O senso de comunidade, ele vai lá e fala, não, nós temos isso aqui, então você vai ter seu momento para isso. Não é todo dia também, então não estou falando que esse empurrão é meio súbito, mas talvez seja bem gradual também, não é todo dia que a pessoa faz isso, né? Cada um no seu tempo. Admiro a natureza por proporcionar isso, acho uma pena que a gente não estude mais isso e que não controle isso em doses interessantes, né, para que a gente possa ser talvez melhores guiados pela senda do autoconhecimento, mas não há interesse para isso. E aí uma coisa que me pega muito também é o fato de virar religião e passar por esses lados. Acho que aqui perto de Belo Horizonte, em Betim, tem... Como é que é a associação? É uma religião das plantas, da planta. Tem um nome. Eu não vou lembrar o nome agora também não.
Mas lá virou uma religião mesmo. Eles consagram, é uma religião com intuito cristão, reencarnacionista, mas está focado muito na religião e até mesmo alguns outros lugares onde você vai consagrar, eles fazem uma celebração ecumênica, talvez para agradar todo mundo, aí me agrada muito pouco, porque é mistura de um monte de religiões, aí vão rezar Ave Maria, Pai Nosso, com outras. Tem várias e várias, né, orações, e eu não acho que para mim é interessante porque isso me desconecta mais. A questão da religião me desconecta mais. Podem não acreditar, mas eu tenho um pezinho na ciência. Eu sei que a ciência não quer nem saber disso, né? Como eu já falei nesse vídeo aqui, mas é mais por uma questão de irmão mais velho que não quer a companhia do irmão mais novo. Ah, sai daqui, moleque chato. Então, as experiências que as pessoas têm, a gente tem forma de pesquisa, né? Experiência de quase morte. Ou você quase morre, ou você pratica as projeções astrais, tenta saídas lúcidas nas projeções astrais, ou talvez um meio termo disso, que, não, tudo bem, é exagero falar que é uma experiência, quase uma experiência de quase morte, né? Mas eu acho que é porque a experiência de quase morte, ela é mais intensa do que uma saída de projeção astral, por causa das funções do corpo que estão tão baixas que a experiência ela é mais intensa, né? Talvez até mais distante. As pessoas costumam se ver em projeções mentais, não só projeções astrais, não costumam se ver apenas no corpo espiritual. O deslocamento da consciência vai muito para o corpo mental, então ela não se vê com forma. Às vezes ela se sente conectada a tudo, né? E é mais ou menos o que eu escutei relatos disso sobre quem passa pela experiência da ayahuasca. Então, assim, é sim um empurrão extra, não é apenas uma projeção. A maioria tem uma. É que eles chamam de expansão consciencial, né? Eu acho a expressão expansão consciencial curiosa, porque na verdade a expansão consciencial está acontecendo a todo momento. Estamos em expansão consciencial. Ela está aprendendo, ela está crescendo. Eu acho que o que aumenta é a conexão ou a abertura do portal, talvez seja uma expansão do canal de conexão com a consciência. Acho que seria mais certo, mas talvez muito trabalhoso para dizer, né? E aí, é muito, na minha opinião. E, e é interessante? Tenho curiosidade? Até tenho, mas eu fico assim, eu fico com o pé assim, sabe? Eu vou, mas não vou. Eu vou, mas não vou, não. Eu vou, mas não vou. E eu acho que, eu, por exemplo, não acho que uma experiência seria tão interessante, apenas uma experiência seria interessante para ter uma análise mais interessante, teriam que ser várias e anotações, eu faria mesmo como estudo, né? E, porém, eu já tenho essa pesquisa na projeção astral, que eu acho que eu consigo ter um senso crítico maior, consigo analisar melhor, não sei se eu me sei lá, perderia, né, um pouco esse senso fazendo essa experiência. Acho que para quem está pesquisando ou para quem já tentou muitas outras coisas é uma possibilidade viável, considerando que tome bastante cuidado, porque assim, é como a projeção astral vai mostrar para você como você está atrás das cortinas, né? Atrás da fachada, da estrutura egóica. E, e o que você vai encontrar lá, você vai ter que lidar com isso. Às vezes vai ser uma coisa que vai ser maravilhosa e encantadora, às vezes vai ser um belo murro no estômago. Literalmente, quase, né? Porque ele cai no estômago ali. Falam de limpeza do organismo, muita gente tem umas reações de vômito, não consegue lidar, né? Diarreia, vômito, outras pessoas não sentem nada, às vezes sentem isso, às vezes não sentem. Mas é um abrir as cortinas de uma vez. É aquele, você está cochilando ali, a projeção astral, na minha opinião, é você abrir a cortina aos pouquinhos, deixar a luz entrar ali, falando, que luz é essa? O que está acontecendo? Ah, deixa eu me situar quem estou, onde sou. Ah, tá. E aí você se situa. E, para mim, uma substância psicoativa é escancarar a janela e falar: acorda, olha o sol aí, na sua fuça.
E é bom, né? Porque é bonito. Principalmente quando o quarto tá arrumado. Porque quando tá uma bagunça, o que você vai ver vai ser uma bagunça. E é uma foto muito grande para você falar assim, tá, para onde eu olho ou para o que eu faço. Como eu me situo aqui. Então, não, nunca passei pela experiência, tenho curiosidade. Vou passar um dia, não sei. Se acontecer, eu conto para vocês como foi a minha experiência. Mas o que acontece na ingestão dela é isso. Ela vai te dar uma carga de dimetiltriptamina elevada com o supressor da monoamina, que não vai suprimir a dimetiltriptamina, vai chegar em algum momento no cérebro e você vai abrir as portas da sua percepção. E aí é por sua conta e risco. Eu sei que tem muitos lugares sérios, então busque pelo menos esses lugares. Tem pessoas lá, né, amparando, te acompanhando pelo menos, mas saiba que se você quer saber, você tem que ter estrutura mínima para lidar com o que você vai se defrontar. É se preparar psicologicamente, e aí o que eu penso é nisso, assim. Se eu me preparo psicologicamente, se eu consigo um equilíbrio, né, mínimo, porque a projeção astral ela é pautada, na verdade, no equilíbrio físico, energético, emocional, espiritual. E foi como eu aprendi. E eu tenho feito também muito não estando nesse equilíbrio, não. Vocês estão vendo as minhas projeções aí. Quantas vezes eu saí daqui e me vi em situações terríveis e falei, isso aí é porque meu emocional tá pegando. Mas eu consigo ter essa percepção, essa leitura, e para mim, aí vou ser bem honesto com vocês, que aí vai depender de cada um também. Eu não acho uma experiência lúcida ruim, seja ela qual for. Tenho muitos relatos para compartilhar, e tem alguns que eu vou ter que avisar as pessoas sobre, ó, você quer escutar? Quer escutar mesmo? Porque são terríveis, são grotescos, assim, de interagir com criaturas e situações, e mesmo assim acordar satisfeito, bem. Acontece até de eu ser atacado e perder energia e acordar bem disposto, porque eu tô animado pelo fato de eu ter mantido a lucidez lá fora. Isso para mim é o mais importante. E se eu tive um episódio de lucidez na noite, eu pelo menos ia acontecer de qualquer forma. Pelo menos eu soube o que estava acontecendo, tive mais controle da situação e não fui tão induzido, tão manipulado assim como eu seria sem a lucidez. Então, para mim, não tem experiência ruim. Se você tem essa percepção, ainda melhor ainda, porque vai lá e tenha. O meu medo não é de ter uma experiência ruim com a ayahuasca. É de ter uma experiência muito, de me empurrar para muito além e, de certa forma, me desconectar com isso aqui. Eu estou tentando firmar um pé, né? Enraizar um pouquinho, ancorar, terrificar, não sei se existe essa palavra, porque vontade de ir para lá existe também, como eu disse, o subconsciente é muito maior do que o consciente. E subconscientemente meu interesse está lá. Então é uma luta de gigante contra gigante. E numa boa, não existe. Eu me acho um adversário formidável. Então tudo que é vantagem vira desvantagem. Eu tô me enfrentando o tempo todo e eu não sou pouca coisa, não. E nem acho que é porque eu tô me achando demais, não. E eu acho que quem achar que eu estou me achando demais é porque talvez esteja se achando de menos. Trabalhe essa perspectiva, porque é só uma questão de aceitação de papel, postura, posição mesmo. Se você olhar por outro ângulo, vai começar a olhar por outro ângulo, né? Vai ver que não é bem assim, que você também é uma pessoa formidável. E isso é o mais importante. Cada um encontrar o seu caminho para encontrar o seu caminho. A próxima pergunta nem é uma pergunta, é um comentário que a Mônica de Oliveira Dessa fez. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, porque não é uma questão de me preocupar em como vocês estão me vendo, não. É uma questão mais de vocês entenderem um pouco mais, ou que algumas pessoas entendam um pouco mais sobre quem pensam que são.
ela diz aqui: eu concordo que a fantasia fica estranho, faz perder um pouco da credibilidade. Queria conhecer o verdadeiro William. Bom, o verdadeiro William nem cabe aqui, assim como a verdadeira Mônica, nesta realidade limitada. E nem teríamos esse nome, porque o nosso verdadeiro nós está muito além desse personagem, dessa individualidade William, assim como está da Mônica. A questão é que neste momento nós estamos como William, Mônica e uma infinidade de outras pessoas. Usamos essas nossas personalidades e aquilo que eu falei de persona ser máscara, sim, é essa questão da estrutura do ego, ele é necessário. Eu estou em pleno entendimento com a minha máscara, com o meu ego. É uma estrutura. Eu vou falar um pouquinho mais disso também numa aula que eu vou dar sobre... Enfim, vocês vão saber em breve, mas é uma estrutura necessária para a interação com as pessoas. Então, a mensagem que eu sustento com o meu visual desde 2003, eu não estou fazendo isso aqui para me apresentar para vocês, ou uma coisa recente, ou então eu enlouqueci mesmo de vez. Não, é para lembrar que tudo é mesmo um faz de conta, uma grande peça teatral. Fantasia, como quiser chamar. Até de mentira, mas como eu já disse, nem por isso deixamos de aprender verdades através dela. E eu agradeço muito o seu comentário, porque você é um exemplo de coragem. Porque eu, pelo menos, quando era aluno, também fazia isso. Quando eu não entendia uma coisa, eu levantava o dedo e eu perguntava de novo e a professora tinha que explicar de outra forma, talvez para que eu entendesse um pouquinho melhor, e eu não tinha a menor vergonha disso, apesar de todo mundo me olhar como se eu fosse burro. E eu acho que se esse é sinônimo de burrice, então eu sou muito, muito burro, porque eu levantava muito a mão, eu questionava, eu queria saber, eu queria entender um tanto mais. Isso também é importante, e aqui não é um torra, uma afronta, não. É um agradecimento sincero para você, para que eu toque um pouco mais no assunto e fale para mais gente que talvez não tiveram a coragem de falar que é estranho, que acha estranho, ou isso ou aquilo. Talvez para não me ofender, mas honestamente eu já passei por coisa demais nessa vida para eu ser ofendido por isso. Acredite em mim. Então, já que você foi honesta desse jeito, me dando a oportunidade de falar um pouco mais, eu vou explicar de outra forma. Toda roupa é fantasia. A Mônica não chegou vestida nesse mundo. Chegou peladinha. E mesmo o corpo dela é uma roupa, que inclusive está sendo trocada constantemente. Dizem que de 7 em 7 anos todas as células do nosso corpo já foram substituídas. É algo assim? Não sei. Tem que pesquisar, mas é algo desse tipo. Realmente estamos nos renovando o tempo inteiro. Cópias. Cópias, células se multiplicando. O nosso DNA é uma cópia, nós somos cópias dos nossos pais. E não tem grande problema nisso. Você pega o jogo de xadrez, que eu já usei como metáfora aqui. Você, às vezes, começa copiando os mesmos movimentos iniciais, aprendendo as mesmas coisas, mas, de repente, o jogo vira outro jogo por causa de uma variaçãozinha que você decide fazer de escolha, de falar, não, eu acho que isso aqui é melhor. Agora, quanto à roupa de tecido, ela serve apenas para dar um charme a mais e ocultar as nossas partes íntimas, que nem sei por que são chamadas de íntimas, já que a maioria das pessoas nem tem intimidade com elas, né? Eu poderia tirar a minha bandana, mas isso me deixaria um tanto desconfortável e eu já estou um tanto desconfortável, porque isso aqui para mim ainda é novidade. Então manter o meu aspecto de que eu uso há 20 anos é uma forma de ter um certo chão reconhecível e eu não vou abrir mão disso de forma alguma. Lamento muito. Eu já estou desconfortável o suficiente por expor partes muito mais íntimas minhas. Eu estou me abrindo para vocês, contando coisas que eu não contei, me colocando à mercê de julgamentos, como eu já falei, ainda sem ter certeza se eu estou fazendo algo que eu realmente deveria fazer,
mas estou mais tendendo para o lado que sim, porque nessa balança de pessoas que estão admirando o que eu estou fazendo e as que estão achando estranho, ou julgando, ou até ficando irritadas comigo, o que não faz muito sentido, porque algo que me irrita eu simplesmente não vejo. Mas cada um tem seu cada um, né? Então não, eu não vou tirar a minha bandana, ela vai ficar aqui. Assim como eu não vou usar roupas coloridas, eu não uso porque eu me sinto patético, e isso já faz também muitos e muitos anos. E apesar de ser provavelmente alguma coisa da cabeça aqui, ó, o Al Pacino tem isso também, mas ele é rico, né? Então ele pode ser. Eu não sou. E eu me sinto muito estranho com roupas coloridas, mas não acho outras pessoas com roupas coloridas estranhas. Acho realmente bonito até, mas eu não acho legal em mim. Eu uso se precisar, mas fico desconfortável. Assim como se eu precisar tirar a bandana, eu tiro a bandana? Tiro, mas fico desconfortável. Essa questão da roupa colorida, por exemplo, pode ser patético que seja, mas é uma coisa inofensiva, ao meu ver. E às vezes eu até uso um colete marrom, mas o máximo que eu uso, que poderia se chamar de fantasia, é uma bandana, que poderia ser um chapéu, um boné, e aí seria mais aceitável, não é? Acho até que eu me sentiria menos desconfortável tirando a parte de baixo, a calça e a roupa íntima, do que a bandana, por mera questão estética, na verdade. Mas aí sim eu acho que seria ofensivo, não vem ao caso. E vejam como são as coisas. Acho que a maioria das pessoas que eu conheço se sentiria intimidada, envergonhada, desconfortável ao tirar a roupa da cintura para baixo na frente de 10 mil pessoas, 20 mil talvez. E sobre a credibilidade, eu já tinha gravado um vídeo no Relato 3, se eu não me engano, no qual eu falo que eu não estou buscando credibilidade. Pelo contrário, eu quero que vocês realmente me contestem. E talvez esse visual até ajude esse reforço de me contestar, de falar, mas que coisa mais maluca esse cara está falando? Ou ainda, que coisa interessante que ele está falando, até faz sentido, mas olha esse visual desse cara, ele deve ser louco. Então, não vou considerar tanto o que ele está falando assim. E isso é bom, porque te mantém num nível de consideração que eu acho interessante. Porque acreditar cegamente não é legal. Até o Fox Mulder tinha a sua Scully, né? Que ela foi colocada lá para contestar as teorias dele e tudo mais no arquivo X. O que é meio triste, porque eles sempre pegam as mulheres para fazerem esses papéis de sacanear, né? Tipo a Smurfette, que foi criada lá, só tinha Smurfs. Aí o Gargamel fez a Smurfette para ir lá criar o caos. Mas aí ela acaba passando por outro lado, o que acontece também com a Scully. Mas, se me permitem um conselho, não definam as pessoas pelo que você enxerga. Aliás, não defina as pessoas de forma alguma, porque definir por si só é colocar um fim. E as pessoas estão em processo, sem falar que o que a gente consegue ver, seja fisicamente ou por conversa, que a gente acaba descobrindo, é a pontinha do iceberg do que uma pessoa realmente é, do que alguém realmente é. Então, não definam, não coloquem fim nas pessoas. É a dica que eu dou. Eu queria comentar um comentário, uma sugestão que a pessoa deu, eu não anotei o nome, mas eu respondi para ela lá, mas eu vou trazer aqui para vocês, porque ela me recomendou que eu procurasse tratamento, porque ou eu estou ficando louco, ou eu quero ficar famoso na internet. E eu respondi para ela que das duas coisas eu considero mais a primeira possibilidade. Não que eu considero ela mais do que eu considero a possibilidade de realidade de tudo que eu vivencio. Mas entre sucesso na internet e estar ficando louco, eu fico com ficar louco porque não é impossível. Acho até que sim, eu vou procurar alguma nova psicóloga, porque pode ser interessante, eu não sei. Vou tentar alguma coisa nesse sentido. É bom a gente cobrir todas as bases, eu fico aqui recomendando para as pessoas, né? Mas não faço, então é meio estranho. E eu recomendo, sim, que vocês procurem. Quanto a ficar famoso na internet, eu só vejo desvantagem. Então, assim, o sucesso na internet não é algo que me encanta, até me assusta, mas, como eu disse, eu já vivi tanta coisa que eu acho que eu estou encarando, mas eu sei que não é bom.
qualquer lugar que eu for, principalmente agora com o canal, porque uma coisa é a apresentação que eu faço, as pessoas me vêm apresentando, uma coisa que eu ofereço para o mundo, né? Um pedacinho. Um canal eu estou me abrindo, me expondo, eu vou chegar num lugar que eu não sei o quanto a pessoa sabe sobre mim. E eu não sei nada sobre ela. É uma desvantagem muito grande só para começar. Então, é complexo, mas vamos encarar. Eu acho que, como eu disse, se estiver ajudando muita gente, como eu realmente estou vendo, esses comentários realmente são um vento a mais, como eu já disse, nas velas do navio que eu navego, no caso. Eu não me ofendo com esse tipo de comentário, mas eu só quis comentar para dizer que eu não estou deslumbrado com isso, não. E eu acho sim que é uma coisa que pode alcançar uma proporção que me incomode em algum momento muito mais do que eu gostaria, mas é uma coisa talvez inevitável e é uma coisa a mais que eu vou ter que aprender a lidar na vida se acontecer. Por enquanto, vou procurar uma psicóloga para ver se ela ajuda a dar uma manutenção. Então eu tô numa semana muito maluca, talvez eu não esteja raciocinando direito, eu tô trabalhando demais da conta. Só para vocês terem uma ideia, tem esculturas pequenas assim, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. De dragões. Eu trabalho com silicone sobre armação de arame. Então a escultura acaba podendo ser mexida. E sim, eu gosto muito de dragões, eles também representam para mim os 4 elementos, na verdade os 5 elementos, é porque ele é uma junção, um dragão é uma junção para mim, do elemento terra representado pela serpente, do elemento água representado pelos peixes, né, as escamas e tudo mais, e do elemento ar, pássaro, né, asas e por aí vai, e do elemento fogo, que para mim, nas minhas histórias lá de fantasia, é representado pelo leão, por causa, né, da juba, talvez, do calor no qual ele vive, e esse seria o animal da quinta essência dos 5 elementos, que também tem tudo a ver com o que eu ensino, né, do meu curso lá, enfim. Mas tem esculturas desse tamanho e tem esculturas deste tamanho. Não vai caber aqui, né? Ó. Aqui tá do meu lado. E é também feito com... Deixa eu colocar um pouco mais para trás. Ó o bichão. E tem também desse tamanho, esse eu não terminei ainda, falta pintar os olhinhos, detalhezinhos. Mas esse aqui já é um pouquinho maior do que o vermelho aqui, ó. E tem pequenininhos também, ó. E eu faço isso, quando eu faço, fica translúcido. Parece vidro. Fica quente, às vezes eu queimo a mão. Deixa eu ver se eu tenho uma cabecinha aqui sem. Aqui tem uma cabecinha, só que ela já está um pouco opaca. Por quê? Porque esfriou. Quando esfria, fica assim mesmo. Ó. Mas quando está quente, é translúcida, feito vidro. E eu não estou vendo muito o que eu estou fazendo quando eu estou fazendo, não. Só depois que eu pinto é que eu vejo. Deixa eu sair de cena aqui para pegar o foco. Não vai pegar o foco, não. Mas isso aqui não é propaganda para eu vender dragões. Lembrem-se que a verdade é que eu até encerrei as encomendas. Eu tenho mais 2 encomendas para entregar até o fim do mês. E vou ver se eu pego mais encomendas ou não. Eu vou tentar porque nesse evento eu consigo vender bastante. E aí talvez eu dedique mais ao canal e tenha que pegar menos esculturas. Eu estou tentando ver isso. E é aquilo, esculturas são legais, mas eu atendo uma pessoa. Para fazer uma escultura dessa eu demoro muito. E eu poderia fazer um vídeo que vai atender 20 mil pessoas, de imediato 5 mil pessoas, talvez 10, quem sabe 20. Quem sabe um dia, daqui a uns anos, esse vídeo atenda 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, vai saber. Então eu acabo colocando na balança. Mas eu estou fugindo do assunto aqui. Né? Mas eu posso cortar tudo isso do vídeo ou não, para vocês entenderem um pouco da realidade, sim, que a gente tem que conciliar as coisas, né? Fazer o que dá para fazer.
Então é isso, eu só volto na segunda-feira para comentar. Vai acumular muito comentário? Vai, mas a gente dá um jeito depois desse evento. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hasta!